prepararam aí coisas maravilhosas. E com certeza eles vão contar com a disposição de vocês. Eu sei que tem muita gente já cansadinha aí, vamos tirar força aí, não sei de onde, para a gente conseguir participar, tá? Estamos cansados de ontem. Tá todo mundo de ressaca de ontem. Ontem foi dia da aniversário da Lei da Libras, 22 anos. Gente, eu me lembro como se tivesse de fato sido ontem, né? Quando eu estava na escola, e aí chegou uma equipe de repórteres. A gente quer saber sobre a Libras, não sei o que, não sei o que. O que, gente? Não estou sabendo de nada. Naquela época não existia internet, era tudo mato por aqui. Não existia internet 22 anos atrás, era uma luta a gente ter. Eu tinha acesso à internet lá era de escada a internet, né, Janaína? Ainda era de escada. De escada mesmo, de escada. Ai, meu Deus. De escada, literalmente, tá? E aí, o nosso digníssimo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou a lei, né? A lei traz o nome dele, porém a luta começou muitos anos antes, ainda lá no governo do Fernando Henrique, encabeçada pelos nossos amados professores e também colegas surdos da FENES, né, das organizações de surdos, das universidades que já tinha naquela época, que encabeçava o INES, principalmente FENES e INES, né? Tomavam a frente de toda essa discussão naquele momento. E 22 anos, o que será que mudou? Mudou muita coisa, nós estamos aqui, então aconteceram muitas coisas, né? Mas nós sabemos que ainda faltam muitas coisas acontecerem. Ultimamente, a minha luta na educação de surdos tem sido para conscientizar os pais da melhor escola, a escola mais adequada para os filhos surdos. Os pais não querem, gente, mais saber de qual é a escola melhor para o seu filho. Eles querem uma escola do lado da casa, que eles não precisam ter trabalho de levar suas crianças para a escola. Entendeu? Isso, às vezes, para mim, é muito triste. Nós lutamos aqui em São Luís para ter uma escola para surdos, uma escola bilíngue, e hoje nós temos, porém os pais não querem levar suas crianças para lá. Eles querem, não me importa se tem intérprete, não me importa se tem professor de Libras, eu quero que meu filho estude perto de casa. É isso. Essa semana, inclusive, eu recebi a ameaça de uma mãe que ia me denunciar na Receita Federal. Não entendi por quê, mas depois eu pensei bem, não, a mãe acho que não está ligando os pontos, deve ser na promotoria que ela vai falar de mim, porque ela não quer levar a criança dela para a escola bilíngue, ela quer deixar numa escola perto de casa, mesmo que não tenha surdo, porque a preocupação dela é de perder o BPC, né? E eu preocupada que a criança dela, que é uma criança super inteligente, esperta, e já tem 10 anos e não sabe língua de sinais, que ele aprenda a se comunicar, que ele aprenda a dizer o que sente, que ele aprenda a dar as opiniões dele. E às vezes essa é uma luta muito solitária, ainda só nossa, dos profissionais que trabalham na área de surdez. Infelizmente, não temos mais pais como antigamente. Em 2002, quando a gente era intérprete contratado do Estado, a gente passava 10 meses, 8 meses, 9 meses sem receber nosso salário. E aí a gente cruzava os braços, não vamos mais interpretar. Os pais e os alunos se reuniam e iam à Secretaria de Educação exigir os nossos pagamentos. E naquela época, a educação de surdos era um pouco centralizada ali no SEGEL, né? Além do SEGEL, acho que tinha mais 2 escolas que atendiam surdo, mas a maioria dos estudantes surdos eram lá, manhã, tarde e noite lá, do primeiro ano até o terceiro ano. Do primeiro ano até o terceiro ano, a gente tinha lá estudantes surdos, em classe especial, em sala de recurso, em situação de inclusão, na EJA. Então, toda a forma de atendimento para surdo a gente concentrava ali no SEGEL, né?
Ontem eu senti falta um pouco da comemoração, entendo que a comemoração dos 20 anos do CAIS, 21 anos do CAIS, né, que o CAIS começou a ser organizado em 2003, também estava lá na sala de recurso, uma das primeiras intérpretes do CAIS. Senti falta de mencionar um pouco dessa história ali nossa, de luta ali no CEGEL. Né? Hoje a CEJOL esqueceu completamente do seu passado. O CEJOL esqueceu do seu passado, que era CEGEL. Mas eu tenho certeza que os surdos que passaram por lá não esqueceram do que viveram lá. Muita coisa boa aconteceu no CEGEL. Queridos, estou falando demais, eu sou muito saudosista, tenho alguns traumas também, marcas, cicatrizes de guerra. Muito orgulho das minhas cicatrizes, às vezes elas me fazem chorar, às vezes me fazem sorrir. Mas quero passar a palavra para os nossos queridos professores que vão coordenar a nossa aula esta noite. Boa noite, para quem ainda não dei boa noite. Para quem chegou depois, já nos encontrou fazendo umas brincadeiras para relaxar, para a gente sorrir um pouco. Então, a gente vem das nossas aulas, né, teóricas e de laboratório. Nós já tivemos 4 aulas de laboratório e essa é a nossa última aula de laboratório deste período, tá bom? E aí, como que vai se dar a aula de hoje? Hoje nós estamos à frente da aula, eu, professora Leandra e a professora Valéria. Valéria, quer falar alguma coisa antes de eu apresentar rapidinho para relembrar? Isso. Aí, o que foi proposto para estudar nos laboratórios? Nós trabalhamos todos os assuntos que foram propostos. Na última aula se encerrou com a professora Leia e com a professora Andréia, e hoje nós viemos só para relembrar, né, os principais pontos de cada aula de laboratório e praticar, né? Por isso que o nome, vocês sabem que nossa aula é aula de laboratório, porque a gente realmente põe em prática o que a gente vem estudando, tá? Então, eu fiz um slide bem simplesinho aqui, só com os tópicos principais, para a gente dar uma relembrada no que a gente estudou. Aí eu vou apresentar aqui rapidinho, e aí eu queria que vocês fossem me falando o que vocês lembram de cada um desses tópicos que eu coloquei aqui, tá? Para a gente relembrando e a gente fazer uma discussão rápida. Por que que não pode demorar muito? Porque nós temos 2 atividades que vai precisar de um bom tempinho para a gente conseguir executá-las hoje, tá bom? Então, é realmente para vocês lembrarem por que que nós estamos fazendo essas atividades hoje. Só um minutinho. Deixa eu encontrar aqui, que eu não estou encontrando nesse tanto de material que nós já temos aqui da formação de intérprete. Pronto, encontrei. Só um minutinho. Aqui. Deixa eu organizar minha tela aqui para projetar para vocês. Agora, pessoal, eu preciso que vocês participem, tá? Que vocês façam um esforço para lembrar o que a gente estudou nesses laboratórios, porque é muito importante que realmente que fiquem na mente de vocês porque que a gente estudou todos esses temas para desmistificar um pouco a interpretação direta. Só um pouquinho. Vou abrir aqui.
Então, pessoal, vocês já estão vendo, né? Vocês estão vendo? Não estou vendo vocês, tem que responder. Sim, Leandra. Sim, professora. Sim, então, o que nós aprendemos nas aulas de laboratório, né? Vamos recordar. O que foi no dia 22? É só para relembrar. Nós tivemos o quê? Aquela dinâmica das cidades, vocês lembram? Sim. Os emojis, que era para vocês adivinhar o nome das cidades, e aí depois o que tinha? Por exemplo, eu matei a charada, aí a pessoa dizia lá qual era a cidade que ela tinha, e depois disso tinha o quê? Tinha que ver um vídeo e responder. O vídeo Isso, tinha uns vídeos feitos pela professora Naya, e tinha umas perguntas em Libras, vocês tinham que entender, se apresentar e responder. Então, bem ali a gente já começou a praticar, não foi? E depois disso, teve a apresentação do TCM, de como seria, as regras e tudo mais. Que parece que essa parte, meu Deus, vocês esqueceram. Aquelas orientações parece que foram esquecidas, que a gente aqui já ainda passou mais ou menos uns 30 minutos explicando. Aí depois, no dia 29/2, nós tivemos estratégia da tradução e interpretação direta. Quem lembra dessa aula? Quem lembra? Não foi aquele do professor Ricardo que a gente assistiu? Isso mesmo, exatamente. Essa aula é aquela aula gravada, sinalizada do professor Ricardo, que foi uma aula maravilhosa, né? Onde ele falava o quê? De tradução, interpretação e a diferença entre elas. Quem pode me dizer rapidinho? Diferença entre tradução e interpretação? A tradução nos dá mais tempo, né? Nós temos a possibilidade de revisar, de pedir ajuda, de consultar outras fontes, o que já não temos na interpretação, né? Que acontece no momento que você está ali e foi. Não tem como revisar, não tem como, deixa eu ver qual será o melhor termo. Em minhas palavras, assim, bem simples, eu acho que é isso. Isso mesmo, é exatamente isso. Quer falar, Kélcia? Pode falar. Complementando a contribuição da colega, na tradução nós temos a possibilidade de retomar o material produzido, reformular, repensar, produzir um novo material. E na interpretação nós já temos o fator tempo reduzido, é algo mais simultâneo, então a gente não tem essa possibilidade. Exatamente, essas são as principais diferenças. Vocês lembram o que ele fala sobre processo de tradução e interpretação? Quem lembra? Alguém lembra? Alguém recorda? O processo, gente, é aquela parte em que ele explica sobre a compreensão, né? E a produção, onde ele fala do quê? Da teoria dos... Quem lembra? Dos esforços? Teoria dos sentidos, mas também fala, né? Da teoria dos esforços, que depois a professora Léa e a professora Rejane mais na frente explica com mais cuidado, né? Ele fala da teoria dos sentidos, que é o quê? A percepção do que está sendo dito, né? Fala da desverbalização, da reverbalização, fala da teoria dos esforços, né? Que a gente é da audição, da análise, da produção e da memória. É o que ele fala. E aí ele também fala dos tipos de interpretação. Quem lembra? Tipos de interpretação.
consecutiva, simultânea, Direta e indireta. E intermodal, né? São as 5 tipos de interpretação em que ele esclarece lá, né? Tô vendo que vocês já deram uma esquecidinha, mas aí quando precisarem, tiverem um tempinho, dá uma lembradinha lá, tá bom? Deixa eu ver se eu passo Vamos aqui. estudar para a prova final, gente. É isso aí. Vai cair na prova essas coisas, viu? Eu tô vendo que a gente vai ter que fazer uma prova final e botar isso aí mesmo, viu, Junaida? Porque foi dia 29 de fevereiro e já tô assim bem esquecidinhos. Vamos providenciar essa prova. Aí a nossa terceira aula foi no dia 21/3, que eram as 4 dificuldades na interpretação Libras, língua portuguesa, mapeando os meus problemas de compreensão. Quem conduziu essa aula foram as professoras Valéria e a professora Andréia. A professora Andréia Rejane. E aí, o que vocês lembram que foi feito nesta aula? Não foi aquela imagem que a gente tinha que identificar o que seria? No início, para instigar vocês, para nos instigar, na verdade, elas selecionaram uns vídeos, né? Onde todos nós assistíamos, e depois elas faziam uma pergunta que não tinha nada a ver com o Libras, vocês lembram? Que aí ela perguntava assim, quantos abajus tem na cena? Nos incentivava a prestar atenção em detalhes, em nos atentar a detalhes, né? Isso, exatamente. Foi o que elas utilizaram para instigar, que era para a gente estar atentos aos detalhes. E aí foram selecionados esses vídeos onde vocês assistiam, e aí vocês estavam esperando alguma pergunta sobre a tradução, sobre a interpretação, sobre o que os surdos estavam sinalizando, e a pergunta era sobre isso, sobre alguma coisa do cenário, alguma coisa que, para vocês prestarem atenção aos detalhes, que é exatamente isso, porque às vezes, quando a gente está interpretando e a gente fica tão ligado aos sinais, que a gente às vezes esquece de prestar atenção num simples contexto que vai te dar muito mais compreensão do que está sendo dito ali, do que realmente você ficar ali bitolado no sinal do que se está sendo dito, né? E aí falaram da dificuldade da compreensão, da percepção, da memória de curto prazo, tá? Que é aquela que você tem que retomar o que foi dito e como foi sinalizado, relembrar o conceito, em que momento foi usado, para que você possa voltar e continuar a interpretação, e desvincular sinal-palavra, que foi um tema muito batido aqui, para a gente não ficar se prendendo justamente sinal-palavra, porque isso muitas vezes é o que atrapalha a nossa interpretação e a nossa compreensão. Relembraram? Sim. E aí, na nossa última aula de laboratório, que foi dia 4/4, que foi a professora Léa e a professora Rejane, que falaram como ocorre a produção da fala, né? Aí elas falaram de produção oral, aí falaram bastante sobre a teoria dos esforços, né? Vocês lembram? Que aí que a Andréa fala, que a professora Andréa fala sobre, por exemplo, da nossa capacidade de armazenamento. Quem lembra disso? Que foi agora recente, né? Foi dia 4. O que mais que elas falam nessa aula? Quem lembra? Vamos lá, me ajudem. Alguém? Já esqueceram também. Vamos elaborar essa prova. Ela falou também sobre o pouco tempo, né, de se perceber a informação e traduzi-la para outra língua. Ela falou da questão dos esforços, né, da audição e análise. Isso se dá em milésimos de segundo, como o processo é rápido, né?
E quando ela começa falando de produção oral, ela fala que para a gente produzir, né, aqui, né, seja sinalizando ou oralmente, primeiro a gente tem aqui que pensar no que vai ser dito, né? A gente organiza, mesmo que de maneira muito rápida, inconsciente, a gente precisa organizar o que a gente quer dizer aqui na mente para depois, né, colocar para fora a bateria, mas já eu procuro. Ela falou também das interferências na interpretação, né? E quem lembra qual eram essas interferências? Quais tipos de interferência? Externa, que pode ser o quê, por exemplo? Uma interferência externa. Quem me dá um exemplo? Um termo desconhecido, por exemplo, ela citou também como fala dos palestrantes, que de repente, um termo que é desconhecido, você acaba sofrendo aquela, né, interferência sobre como vai transmitir aquilo. Isso. Na sua produção, né? Uhum. Suyara, pode falar, meu bem. Ela falou também a questão do local que o intérprete vai estar, a questão do som, tudo isso compromete a interpretação ou a tradução. Interpretação, no caso. Exato. Elas falaram também, se tiver uma pessoa sinalizando ali na frente, e aí isso também pode interferir na nossa interpretação, né? Porque tira o nosso foco. E a interferência interna? Vocês lembram? Georgélia, pode falar, Georgélia. É o esgotamento mental. Daniela colocou aqui no chat o nervosismo e também os pensamentos intrusos que às vezes vem na cabeça da gente, né? Por conta do esgotamento, do cansaço, você conseguir manter o foco e conseguir se manter concentrado e evitar que essas interferências internas, esses pensamentos venham e dificulte a nossa compreensão. E aí, uma coisa que a gente vem falando muito com vocês é sobre a entonação vocal, a entonação e a altura da voz, que também foi trabalhado, né? Que para a gente evitar aquela fala. E isso, Castro, muito bem. Quando a gente também tem pouco vocabulário, né? Acaba. E aí a entonação é importantíssimo para a gente prestar atenção nas expressões de quem está sinalizando, da mensagem que aquela pessoa quer falar e evitar de falar com uma voz muito calma e baixa quando, por exemplo, um surdo está chateado com alguma coisa e está protestando. Aí, muitas vezes, você vai baixando o tom de voz, assim, quando você está com dúvida no que ele está sinalizando, você vai cada vez mais baixando o tom de voz, né? Porque é o que acontece, você não tem certeza do que está sinalizando, do que a pessoa está sinalizando, você não está compreendendo, então a tendência mesmo, a gente observa isso, a gente, alguém começou a sinalizar, o surdo começou a sinalizar, e aí você está ali compreendendo, aí daqui a pouco ele começa a sinalizar alguma coisa que você não compreendeu direito, automaticamente você baixa o tom de voz e às vezes não está combinando com a expressão Pulou a parte da fã do carioca, é isso mesmo, Célia. E a altura, né, gente? A altura da voz tem que ser uma altura que seja audível, né? Que a pessoa compreenda, mas também não pode ser alto demais que se torne desagradável. E a articulação e a velocidade, que foi realmente o que se tratou a aula da fonoaudióloga, que ela falou muito sobre isso, sobre articular bem as palavras e também é importante a velocidade com que você fala. Se você fala rápido demais, corre o risco das pessoas não compreenderem. Se você fala muito devagar, não mantendo o ritmo, às vezes pode se tornar enfadonho, né? E aí as pessoas que estão ouvindo acabam perdendo também a concentração. Então, relembrados, vou passar a palavra agora para nossa queridíssima professora Valéria. E aí, agora eu vou passar também a elaborar a prova para vocês relembrarem aí. Foi estudado. Ei, Leandra, agora é prova relâmpago, né? É isso.
É isso. Então, pensando, falei ainda com vocês, boa noite, desejo uma ótima noite para vocês, para nós aqui, né? Nesse momento, que nós estamos finalizando, né, os laboratórios, porque depois a gente vai ainda continuar com as aulas dos palestrantes e também com nossos encontros individuais, né? Então, que essa noite possa ser assim proveitosa, né? Então, o que Leandra trouxe para nós aqui hoje é para a gente relembrar e pensar sobre o quanto a gente aprendeu, né, ao longo desse período aqui, desse módulo. Porque às vezes assim, a gente assiste já tantas aulas, né? E é porque a gente só focou aqui nos laboratórios, não nas palestras que vocês já tiveram. Então, assim, sempre que vocês puderem, aquilo que vocês anotaram no caderno, referente à formação desse módulo, rever, porque assim, uma vez, a gente vendo só uma vez, a gente acaba esquecendo, né? Eu vi que vocês relembraram muito a aula passada, né? Porque ela foi bem próxima, assim, foi bem mais próximo do laboratório, o último laboratório. Mas aí, com o passar do tempo, vai acabar perdendo, se não rever esses conteúdos, tá? Então, o conselho é que possa estar revendo, até bem para conseguir fixar e ficar guardado aí na memória, né, fresquinho, tá? Então, hoje, o que nós iremos fazer? Nós vamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos ao longo desses laboratórios, tá? Então, nós vamos dividir a sala aqui em 4 grupos e nós iremos fazer umas atividades, certo? Quero perguntar para vocês se vocês conseguiram baixar o arquivo que estava lá na plataforma. Janaína passou essa informação para vocês, né, pelo WhatsApp. Quem não conseguiu baixar ou imprimir, né, pode também ter escrito aí no caderno, tá? Porque a gente vai precisar para esse próximo momento aqui, tá bom? Então, eu desejo a todos, assim, que seja um momento bastante de aprendizagem, que seja um momento significativo, né? E que nós possamos reforçar aquilo que nós aprendemos ao longo desse módulo, tá bom? Então, eu acredito que agora vai ser o momento de fazermos essa divisão dos grupos, tá? Dá uma olhadinha aqui tá. Janaína, eu acho que o meu link tá diferente, vou te enviar outro, tá? Esse aqui não tá funcionando, esse que você colocou. Então, gente, o link já tá aí, exceto o meu está com dificuldade, não vai dar para acessar, eu vou enviar outro, tá bom? Mas quem já está outros formadores, vocês já podem clicar, tá certo? Eu vou só pegar aqui o meu link, porque esse outro aí não dá para acessar. Porque a minha internet tinha caído, tá? Só um minutinho, por favor. Boa noite. Tranquilo? Sim. Beleza. Então, como já foi dito para vocês, hoje é o nosso último laboratório. Eu acredito que todos aqui já passaram pela primeira fase do TCM, né? Então, a gente vai para outra fase, mas a gente acredita que todos os laboratórios, eles ajudam, né? Ajudam vocês a construir o trabalho final, e esse não vai ser diferente. Embora tenha sido uma revisão, nós vamos focar hoje muito na prática, certo? Eu vou explicar para vocês, passo a passo, o que nós vamos fazer. Nós vamos ter 2 atividades, tá certo?
Nós vamos ter uma atividade na verdade, eu considero que as duas é de tradução, mas o tempo de uma é maior que o tempo da outra, tá certo? O que nós vamos fazer primeiramente? Nós vamos assistir um vídeo em Libras, certo? Eu vou colocar o link para vocês. Nesse momento, vocês vão fechar as câmeras e não saiam da sala, tá? Vocês vão fechar as câmeras e em outro dispositivo vocês vão assistir esse vídeo, tá certo? Vocês vão assistir esse vídeo e depois vocês vão fazer a tradução individual preenchendo uma ficha, que é essa fichinha bem aqui, certo? Vocês vão colocar o tempo e o que vocês estão olhando no texto-fonte e como vocês vão colocar no texto-alvo. É uma tradução, tá certo? Por exemplo, do tempo de 1 segundo a 10 segundos, né? Foi feita uma frase, foi feita uma sentença, ele apresentou um raciocínio de uma ideia e finalizou. Você vai escrever o que tem no texto-fonte e vai colocar para o texto-alvo de acordo com a língua portuguesa, tá? Nossa língua-alvo é a língua portuguesa, então vocês vão colocar nessa terceira coluna que é a língua portuguesa, o uso de conectivos, aquilo que a gente precisa para um texto na língua oral, certo? Aí depois você vai pegar de 11 segundos a 25 segundos, você pegou aquela ideia ali. Você vai escrever o que você viu no texto-fonte e depois essa mesma ideia no texto-alvo, que é a língua portuguesa, com todos os conectivos, com tudo que a língua portuguesa precisa, tá? E assim vocês vão fazer até o final do vídeo. O vídeo, ele é curtinho, ele é 1 minuto e pouquinho, tá bom? Então, vocês vão assistir, parar num tempo e escrever. Assistir, isso, registro de glosas e no texto-alvo, a língua portuguesa, certo? Dúvidas até aí? Não? Vou continuar, tá? Oi. André. Oi, amor. Eu não entendi sobre esse texto-alvo. O texto-alvo, eu não entendi. Dá para explicar de novo? Dá sim. Eu posso dizer, por exemplo, certo? Aí você pode colocar de 1 segundo a 10 segundos, ela falou, eu trabalhar, CAIS, professora Libras. Esse é o meu texto fonte, que foi o que eu recebi em língua de sinais. Certo. Aí o texto-alvo é essa mesma frase agora em língua portuguesa. Como é que ficaria em língua portuguesa? Eu sou professora de Libras no CAIS. Beleza. É dessa forma, tá? Aí você pega o outro pedacinho e faz a mesma coisa. E aí vai construindo todo o texto nesse quadro. Certo? Beleza? Beleza. Tá, então tá. Vocês vão ver esse vídeo e aí vocês vão fazer essa tradução preenchendo essa ficha que eu apresentei para vocês. Essa ficha a professora Janaína deve ter colocado no grupo, né? Para vocês não ficarem perdidos, é o quadro 1, tá certo? Depois disso, vocês preencheram toda a ficha, terminou o vídeo. Aí vocês vão fazer um treino. Treinar de forma oral a tradução escrita, empregando os recursos da oratória. Certo? Agora, vocês vão pegar essa terceira coluna aqui, que foi o texto-alvo, e vocês vão treinar de maneira como se vocês estivessem fazendo a voz mesmo, fazendo uma interpretação direta. E aí vocês vão ter que colocar, além dos conectivos que a gente disse, lembrar de tudo que a gente aprendeu em termos de altura, de entonação vocal, de velocidade. Se a pessoa está mais melancólica, a tua voz tem que acompanhar. Se a pessoa está mais indignada, a tua voz também tem que acompanhar. Então, você vai fazer primeiro esse treino, certo? Depois que você fizer esse treino, você volta lá no vídeo e vai colocar o 4, realizar a tradução simultânea do vídeo oralmente, de forma individual e gravar o áudio. Você volta para o vídeo e aí você vai gravar valendo aquela interpretação direta, certo? Beleza até aí? Beleza, né?
Depois que vocês fizerem isso, terminou? Não, não terminou. Vocês vão receber o link do Google Forms, vocês vão ouvir o áudio de vocês, e aí vocês vão preencher uma fichinha que tem lá no Google Forms, sobre como foi o seu desempenho. E depois disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Estou assistindo o vídeo está falando de uma pessoa que chegou atrasado no Enem. E aí eu vou assistir o vídeo, vou parar o vídeo em alguns tempos, eu vou botar de um segundo a 10 segundos, a pessoa falou que acordou cedo, mas perdeu o ônibus. Acordar cedo, perder o ônibus. Na língua portuguesa, eu acordei cedo, porém perdi o ônibus. De 10 segundos para 20 segundos, a Castro caiu, ó. Mas enfim, vou continuar. De 10 a 20 segundos, ela diz, chegar preocupada, portão fechado. Cheguei muito preocupada e vi que o portão estava fechado. E aí, depois que eu faço tudo isso, eu vou começar a treinar. Eu vou treinar aqui tudo que eu fiz naquela coluna. Eu acordei cedo, e aí fui pegar o ônibus, mas acabei perdendo o ônibus. E aí, quando eu cheguei no local, na escola, eu vi que o portão estava fechado, fiquei preocupado, fiquei desesperado. Fiz esse treino. Depois disso, eu vou voltar no vídeo e aí eu vou gravar a minha voz. Depois que eu gravo a minha voz, eu vou ouvir o que eu fiz. Vamos ver se prestou. Depois que eu ouço o que eu fiz, aí eu vou para o Google Forms e respondo. Beleza? Tranquilo? Vou fazer um acréscimo aqui sobre o vídeo que nós vamos assistir. Esse vídeo que nós vamos assistir é de um surdo que ele é muito influente na comunidade surda. Até os mais novos devem conhecer o Nelson Pimenta. E ele está falando sobre uma situação que aconteceu, eu acredito, em 2011. 2011 quando o governo, levantou a ideia de baixar uma resolução, de circular uma resolução onde as escolas especiais serão fechadas. E nesse meio estava o INES. E o Nelson Pimenta vai se manifestar a respeito disso. Eu estou só contextualizando para vocês. Beleza? Certinho até aí? Tá bom, então eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um linkzinho aqui. Tem o link do Nelson Pimenta. Espera aí que eu não consigo aqui. Só um minutinho. Ok. Beleza? Só um minutinho que eu vou pegar aqui o link e colocar no chat para vocês. Quanto tempo vocês vão ter? Quanto tempo a gente tem, professora? A gente vai ter, em média, 30 minutos, tá? É tempo suficiente. Gente, foquem, tá? Não aproveita esse momento para fazer outra coisa, senão a gente vai perder muito tempo. Só um instante. Tu tá falando tão baixo que a gente não tá mais escutando. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Peraí, deixa eu aumentar aqui. Conseguem me ouvir agora? Beleza. Peraí. Pronto, meninas, está aí o link do vídeo. Dica, não sei esse sinal, tentem ver pelo contexto, tá? Pelo sentido que a mensagem está passando, tá certo? 30 minutinhos para fazer tudo, para assistir, para preencher o quadro, para ouvir novamente e treinar, para fazer o áudio e para responder o Google Forms, que eu vou já colocar aqui. Beleza? Aguardo vocês daqui a 30 minutos.
8h15 a gente volta. Formas. Novamente, para quem não olhou ainda, o link do Google Forms do nosso questionário já está no chat, tá bom? Assim que vocês terminarem de preencher essa ficha de tradução e gravar o áudio de vocês, aí vocês podem acessar o Forms e responder as perguntas. Eu já vi aqui que a Daniela já conseguiu, a Adeilma também. Conseguiu, Deusileia já respondeu? Oi, André, boa noite. Boa noite. Agora que eu consegui chegar em casa. Então, você acompanha esse momento e participa do segundo, tá? Tá. Deusileia também, já, deixa eu ver quantas pessoas nós temos na sala. 4. 2, 3, 4. A Castro saiu novamente, então a gente já pode discutir, tá certo? Então, vamos lá. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui só nas respostas para a gente conversar um pouquinho. Só um instante, meu povo. Gente, se a sala fechar, eu vou abrir novamente, tá bom? Porque como tá muito longo, eu vou abrir um novo Meet e eu coloco para vocês, tá certo? Peço para a Janaína colocar. Então, vamos lá. Sobre o vídeo, o que vocês, assim, vocês já tinham visto esse vídeo antes? Alguém já tinha visto? Não? Não? Certo. Vocês conseguiram compreender o texto-fonte, aquilo que ele estava se manifestando naquele momento? Sim, Deusileia, conseguiu a Deilma? Será que a Deilma saiu da sala? Castro, você conseguiu terminar? Conseguiu preencher o Google Forms? Espera aí, só um minuto, que o teu áudio você está sem som. Só um minutinho. Eu estava assistindo ao vídeo do Nelson e eu estava escrevendo aqui, eu estava traduzindo, na realidade, o que ele estava falando na língua fonte, né? E escrevi aqui para a língua áudio. Mas eu não tenho esse Google Forms, não. Lá no Google Forms, não. Você não conseguiu ainda? Tá certo. Eu vi aqui que... deixa eu ver aqui. A Deusileia comentou que ela fez uso de conectivos, não é, Deusileia? Fala um pouquinho para a gente se teve alguma coisa pontual que você viu da importância de usar os conectivos ou não, ou fluiu de uma maneira muito natural. Os conectivos fluem de uma maneira muito natural, não foi uma coisa assim que
fica desconexo, porque quando a gente vai converter para o português na nossa voz, a gente ainda tem essa questão de identificar em que contexto ele está falando, se é um contexto mais informal, se é formal. Então, no meu ver, na minha prática, né, eu fiz de uma forma natural essa questão dessa conversão, né, da voz, da entonação. Certo. Daniela, quando a gente perguntou assim, houve algum trecho que você sentiu dificuldade em traduzir? Aí você disse que sim, né? E você falou que seria compreender o sinal com exatidão. O que foi que te trouxe essa dificuldade? A falta dessa exatidão? Tá sem áudio. Não, não consigo. Às vezes também não estou conseguindo ouvir. Agora, fala aí novamente. Tá me ouvindo? Tô. Às vezes o fone não funciona. Comigo acontece isso. Meu telefone tá querendo me dar as contas. Tem uma parte que ele sinaliza que eu fiquei na dúvida se ele quis dizer que ele estava pedindo pelos deuses, porque ele fez assim. Aí, porque ele estava naquela indignação, né? Por favor, e naquela revolta. E no meu entendimento, eu traduzi pelos deuses, né? Mas eu fiquei na dúvida. Eu coloquei, mas não tenho 100% de certeza. E tem uma outra parte também que ele sinalizou. Ai, Jesus, cadê minha anotação? A priori foi essa, mas tem uma outra, eu não estou conseguindo visualizar aqui nas minhas anotações. Ah, tá. Foi quando ele sinalizou bem que assim, ficou parecido com o Bolsonaro, mas é um sinal que eu acho que é referente a alguma pessoa, não sei, porque essa pessoa vai até Brasília, né, e vai fazer essa fala de que não pode, de que a comunidade surda não pode perder, né, que não pode deixar de ser. E aí eu fiquei meio na dúvida nessa parte também. Foram essas duas partes que eu fiquei mais assim, que não deu para eu construir um texto assim que eu tenha 100% de certeza de que é aquilo que eu coloquei. Certo, olha só. A gente vai precisar, eu vou continuar essa discussão, a gente vai precisar fechar a sala e eu vou pedir para a Janela colocar um novo link, tá? Mas dessa vez não foi culpa do Bolsonaro, não, porque foi muito antes dele, entendeu? Não seria ele nesse caso. Mas eu sei o que eu estou dizendo porque pareceu, né? Assim, o final. Me lembrei do final dele, mas eu sei que não é desse período. Mas, assim, a referência que eu fiz, assim, a construção que eu fiz, que essa pessoa, né? Aí eu construí o texto, mas eu fiquei na dúvida, assim, meio que se era mesmo uma pessoa ou se foi algo que eu não entendi. Certo. Eu vou colocar aqui o link, gente, rapidinho, falta 1 minuto. Se cair, eu boto lá. Pera aí, rapidão. Para que eu não demore. Não demore, segura. Ai, vai sair. Se cair, vocês já sabem. A Janaína vai mandar para vocês.
Ok, vamos continuar aqui. Uma coisa também que me chamou a atenção, não sei se a Daniela está aqui. Quando fala sobre o vício de linguagem, né, Daniela? E a gente já tinha comentado sobre. Você conseguiu identificar o vício de áudio? Eu lembro que a gente falou sobre isso, você lembra? Lembro, sim. E aí você percebeu que no seu áudio ficou também? Tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. É porque a gente fica tentando acompanhar o tempo, ao mesmo tempo. Tipo assim, é muita cobrança. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Indignação, acompanhar o raciocínio, colocar a palavra certa. Aí acaba que sai. Exatamente. E aí a gente percebe que essas coisas a gente tem que começar, né? É bem aqui que eu não tô legal. Eu consegui satisfatoriamente entender o texto, mas eu tô com muitos vícios. E aí é interessante esses exercícios, porque a gente mesmo se ouve, entendeu? A gente mesmo consegue perceber onde nós estamos errando, certo? E aí eu quero passar também para a Deilma, quando ela fala assim, vejam as palavras que mais se repetiram no seu texto, tem como substituí-las por outras? Você informou que ele repetiu. Você conseguiu substituir por outras? Eu substituí só uma vez, mas depois eu falei de novo, né? No início, para mim, ele falou que isso era um absurdo, várias vezes, e aí, meu Deus, o que eu falo no lugar de absurdo? Sei lá. Eu falei despropósito. Ai, Jesus. Despropósito, interessante, despropósito. Mas foi só uma vez. Aí depois, no vídeo, para mim, ele falou de novo, né? Eu entendi que ele falou mais uma vez lá na frente. E aí eu falei absurdo de novo. Não consegui lembrar outra palavra para dizer. Além do absurdo, eu achei legal. O que mais? Alguém mudou? Alguém fez alguma mudança colocando outro sinônimo? Na questão que ele fala muito o sinal de parar. Eu usei muito sinônimo de isso é inadmissível, é inaceitável. A questão do absurdo, só fazendo uma ressalva, eu repeti várias vezes só no começo, porque ele enfatiza bem. Ele bota absurdo, mas é como se fosse enfatizando. Absurdo! Então, eu repeti esse absurdo só quando ele começa, porque eu percebi que ele enfatiza muito. Então, eu não fiz essa troca logo dos sinônimos, eu fui fazendo depois, porque ele foi realmente repetindo mais. Isso, ele foi repetindo mais depois do decorrer do vídeo, aí eu fui fazendo a troca. E, como eu falei, no verbo parar, né? Eu troquei também. Certo, ok. Vocês conseguiram fazer a entonação? É uma pessoa que está altamente, né? Ela está muito alterada, ela está muito indignada. E uma coisa interessante, antes de passar a palavra para a Daniela, é que quando nós estamos assim, muitas vezes a gente não consegue achar um vocabulário e às vezes a gente atropela. Nós chegamos nessa conclusão também quando estávamos falando sobre esse vídeo. Às vezes a gente atropela as palavras e pode ser que muitas vezes também numa sinalização o surdo atropele os sinais pelo desejo de passar na sinalização a indignação que ele está sentindo, né? Fala, Daniela. Eu usei a palavra ignorância. Eu disse assim, quanta ignorância! Mas ignorância no sentido de que aquilo era absurdo, entendeu? E não de grosseria, de brutalidade.
Ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Desconhecer a causa e por isso querem fechar o índice. Um propósito tão grande, a tamanha ignorância daquela ação, né? A qual estava causando tanta revolta para ele. A palavra que eu usei foi ignorância. Eu coloquei descaso. A amplitude, né? É muito. Certo, deu uma interferenciazinha aqui, gente, mas eu consegui ouvir. Vamos Eu também coloquei descaso, porque descaso. A indignação dele era descaso, né? Ele se indignou por conta do descaso, assim, enfim, ele estava indignado porque era muito descaso com o surdo, né? É por isso que ele ficou designado, assim. Sim, sim, também seria uma palavra que caberia, né? Sem problema nenhum. Vamos passar para o nosso segundo momento. Vou colocar novamente aqui o slide e vou explicar direitinho para vocês. Uma coisa importante, meninas, é que nesse Google Forms, vocês vão receber o resultado de vocês diretamente no e-mail, tá? O e-mail que vocês cadastraram para responder, vocês vão receber a resposta todinha, tá bom? E aí vocês podem dar uma olhada depois com mais calma. Vamos lá. Para a nossa próxima. Só um minutinho. Gente, se vocês ouvirem um batuque, é porque eu moro perto da sede de um boi, né? E eles estão aqui ensaiando para o São João. Então, às vezes é complicado ouvir um pouquinho vocês, mas enfim, vamos lá. Beleza. E agora a gente vai para a nossa nosso segundo momento. Eu vou explicar com calma para vocês como é que nós vamos fazer. Nós vamos assistir a um vídeo, eu vou colocar esse vídeo aqui, tá? Eu vou pedir que todo mundo preste atenção, eu não vou ter como parar o vídeo. Nós vamos assistir esse vídeo uma única vez. Vocês desliguem o áudio, tá? E aí já comecem a pensar de que maneira vocês podem fazer a interpretação direta, tá? Já comecem a articular de que maneira, qual é a entonação vocal que precisa ser escolhida, que tipo de sinais, qual é o léxico, os sinônimos que vocês podem utilizar, se por acaso é uma palavra que vai ser muito repetida. Nesse momento em que eu vou passar. O vídeo ele é um pouquinho longo, tá certo? Então, prestem atenção. Na verdade, ele tem uns 10 minutos. Depois, eu vou passar novamente o mesmo vídeo, certo? Então, na segunda vez em que o vídeo for reproduzido, cada uma de vocês vai realizar a interpretação simultânea aqui pra gente, todo mundo, certo? Então, por exemplo, passei o vídeo todo. Todo mundo já assistiu. Agora o vídeo vai começar comigo. E aí eu vou fazer a voz. Daquele momento eu vou dizer qual é o tempo de cada pessoa. Quando eu fizer isso, enquanto eu estou fazendo isso, todos os outros colegas vão me avaliar. Me avaliar de que maneira, professora? Vão preencher o segundo quadro que foi mandado para vocês. O que tem nesse quadro? É só para vocês marcarem. Correspondeu com... Não pode sair. Correspondeu... A minha interpretação direta. Correspondeu com a expressividade do sinalizador? A minha entonação vocal... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque aqui intensificou a batucada. Mas está dando para me ouvir? Tranquilo? Tá sim, tá ótimo. Então, a primeira pergunta em relação à minha entonação vocal, ela correspondeu, por exemplo, pensando no vídeo do Nelson Pimenta, ele estava muito indignado, estava no calor da emoção, mas a minha interpretação foi muito linear. Aí vocês vão colocar, não foi de acordo. Houve variação na altura de voz? Se em dado momento ele falou muito agressivamente e depois ele falou, por favor, pelo amor de Deus, surdos, despertem. Eu fiz isso daí ou não? Aí vocês vão marcar. Compatível com o ritmo da fala do sinalizante, ele está aqui, bem frenético, e eu estou aqui compassado.
ou eu acompanhei sobre a articulação das palavras? Vocês conseguiram ouvir ou a minha voz não é audível? Teve algumas palavras que você não conseguiu, a tua dicção ela não foi boa, você não conseguiu articular bem as palavras. Vocês colocam. E se eu conseguir respeitar as pausas no momento em que ele finaliza um raciocínio, eu consegui finalizar, ou ficou uma frase junto com outra onde você não entendeu o que era começo, o que era fim. Aí você vai marcar, certo? Quando vocês terminarem de me avaliar, a gente já vai ter 5 minutinhos. Aí a gente vai discutir sobre, e vocês vão dizer, olha, Andréa, eu achei que você não correspondeu muito com a expressividade do sinalizador. Enquanto ele estava aqui, indignado, você estava aqui, linear. E aí nós vamos, queridos, ouvir o outro com todo respeito, e o outro vai nos avaliar com todo respeito, certo? Aqui, se vocês perceberam, vocês fizeram várias atividades que vocês se autoavaliaram. Ouça o seu áudio, o que você percebe? O que você acha que deve melhorar? O que você acha que foi bacana? Você já se autoavaliou. Agora a gente vai ouvir dos nossos colegas o que eles conseguem ouvir, de que maneira essa mensagem está sendo passada. Beleza? Quando terminar esse momento, aí vem a Daniela. Aí é a mesma coisa. Ela vai fazer a voz, né, a interpretação direta. Enquanto isso, vocês vão marcar aqui sobre a Daniela e nós vamos discutir. Até chegar na última pessoa. Nós temos na sala a Daniela, a Deusileia, a Deilma, a Castro e a Claudileide. Nós temos 5, certo? Quando terminar a quinta, volta para a primeira, tá bom? Beleza? Aí, se eu avaliei a Daniela a primeira vez, eu posso avaliar a segunda e saber se aquilo que não foi legal na primeira avaliação se mudou ou não. Deu para entender? Belezinha? Eu vou ver bem aqui a hora. Sim. Vou ver bem aqui. Gente, não se preocupe, a gente tá todo mundo aqui aprendendo. Essa atividade eu costumava fazer no curso avançado e era com o surdo ao vivo, assim, sinalizando, e não tinha esse assistir, voltar, mas esse recurso de você mas os outros alunos não avaliavam, não. Mas esse recurso de você assistir uma vez, interpretar, é algo que a gente vê muito em bancas, banca de concurso, de seletivo, o próprio seletivo do CAIS para os cursos. Então, é algo que vocês já estão bem acostumados. No ao vivo, isso não vai acontecer, né? Claro. Mas aqui é uma forma também da gente dar uma treinadinha, tá bom? Pela ordem... Andréia, Oi, fala. pode repetir a ordem ou tu vai parar e falar depois? Vou falar a ordem agora. Falar a ordem agora, tá? Adeilma, Castro... Adeilma, Castro, Claudileide, Daniela, Deusileia. Vou colocar aqui no chat, tá? Só um minutinho. Adeilma. Mas na primeira não era a Daniela, não, que era a primeira, porque que mudou para mim. Tempo, bonita. Castro. Adeilma, é ordem alfabética. O teu nome começar com A. Derrota. A mesma coisa era comigo. Deusileia aí. Não, desculpa, gente, eu errei aqui. Perdão, está errado. Cancelem isso bem aqui. Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho que aqui a produção está me chamando aqui na coordenação. Só um minutinho. Vai ter lanche, patrocínio? Espera aí. Só um minuto, é porque a gente fica se comunicando também quando dá algum BO aqui para os demais. Mas tá tudo certo. Vou voltar aqui, tá? Adeilma. Aí depois vem Castro. Depois vem Daniela. Ui, meu Deus, tá errado aqui. Daniela. Errei de novo. É Claudilene, Claudileide, isso. Peraí. Eu acho que agora tá certo.
Adeilma, Castro, Claudileide, Daniela e Deusileia. Beleza? Essa é a nossa ordem. Professora, qual é o horário que a gente vai trocar? O vídeo vai mostrar, tá? Tá certo? Não se preocupe, não. O primeiro vídeo, ele passa direto. O segundo, nós tivemos o trabalho de dar tipo um blackoutzinho e voltar. Valorizem os professores de vocês, porque isso dá trabalho. A gente fica pensando 1000 vezes como é que a gente faz. Mas, enfim, vai dar Repete aí de novo. Eu sou a segunda, né? Você é a segunda, exatamente. E aí, só um minuto, Deusileia. Vai a Deilma, Castro, Claudileide, Daniela, Deusileia. Depois da Deusileia, volta para Deilma, Castro, até o vídeo terminar, tá bom? Fala. Isso aí é a forma da avaliação, né? O vídeo é só um. Porque eu pensei que fosse um vídeo para cada um. Não, o vídeo é um para todas. Só que tá. aí. Isso aí é só a forma de avaliar, né? Isso, isso. Sim. Como assim a forma de avaliar? Uma dúvida, André. Não, é atividade. A pessoa faz a voz, por exemplo, a Daniela, que é a penúltima, ela vai fazer a voz, eu vou avaliar. E no final, eu vou fazer a voz e quem ficou primeiro vai me avaliar, não é isso? Não, todo mundo vai avaliar todo mundo. Todo mundo. Oi. Tá. Essa ordem é só. Não, essa ordem é a ordem da fala. Tá ótimo. Tá bom. Todo mundo avalia todo mundo. Essa fichinha para todo mundo responder. Todo mundo vai avaliar a Deilma, todo mundo vai avaliar a Castro, a Daniela, tá certo? Tá bom? Fala, Daniela. A minha dúvida é assim, começa com a Deilma, né? Aí ela vai fazer a voz e a gente vai, o vídeo vai parar para a gente poder responder aqui, ou vai todo mundo ver como é que... O vídeo vai parar, e aí você responde rapidinho e a gente já conversa sobre, tá bom? Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Vou colocar agora, se concentrem, por favor, tá? Não respondam mais ninguém, não saiam da sala. Vamos lá. Desliguem os áudios. Aqui. Deixa aqui. Só um minuto, se acalmem. Já tá falando, mas vou passar. Para. Lá vai.
Então, meu povo, tudo certinho. Beleza? Eu tô com vontade de comer esse bolo. Eu te compliquei, foi eu, viu? Ela fez tanta apologia a esse que eu, aqui eu já queria comer, que eu ainda não jantei. Vamos lá, então. Vou colocar novamente aqui a ordem, tá certo? Ixi, espera aí que foi errado. Só um minutinho. Consigo aqui. Certinho. Vou colocar agora, tá certo? E aí nós vamos avaliar primeiro a AD1, tá bom? Vamos abrir nossas câmeras. E somente o áudio da AD1, tá? Pedir que todo mundo abra suas câmeras, por gentileza. Vamos lá. Só um minutinho. Lá vai. Oi! Peraí, só um minutinho. Deixa eu me limpar aqui. Oi! Hoje eu vou contar uma história do bolo de caneca. Bem cheiroso, fofinho, delicioso. Tem uma cobertura. Nossa, uma delícia. Ficou curioso? Então, vamos lá. Na casa da vovó, um dia, o vovô ficou com muita fome e pediu para a vovó, ou, né, sei lá, um bolo de caneca. Ok, Adeilma, vamos avaliá-la. Vamos lá? Deixa eu desligar meu áudio. Já pode começar, gente, que já é 9h05. Só o vídeo tem mais de quase 10 minutos. Vamos lá. Alguém quer começar falando a respeito sobre a questão da entonação vocal? Vocês acham que ela correspondeu ou não? Ou ficou faltando em algum momento? Vamos lá. Alguém pode falar, por favor? Eu acredito que ela se esgotou, né, para fazer a entonação e para fazer também a questão a entonação, né, que é linkar a expressividade dela com a entonação da fala, né, na hora que ela diz oi, né, então ela conseguiu fazer essa entonação, achei legal, achei que foi adequado. E sobre a altura? A altura, a modulação de voz, vocês conseguiram perceber ou não? Ou não foi tão necessária? Diz aí, Deusileia. Sim, sim. Sobre essa altura de voz, no começo ela teve ali uma altura bem
bem de acordo com a entonação, mas ela não conseguiu disfarçar o que ela não estava entendendo na voz. Logo, quando ela não conseguiu, né, interpretar aquela parte, alguma parte do vídeo, ela começou a diminuir o tom de voz, até, né? Então, a altura de voz aqui, quando ela demonstrou, né, que estava perdendo, acredito, estava perdendo a fala na interpretação, que é muito. Aí ela começou a diminuir um pouco. Deu para perceber que não estava tendo domínio, né, naquela hora. Certo. Às vezes isso acontece, eu tenho muito essa dificuldade. Eu posso começar assim, né, dentro do esperado, mas quando eu começo a não compreender, aí eu caio um pouquinho minha entonação, porque eu começo a ficar preocupado com outras coisas. Percebam que a interpretação, você tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. É entonação, é altura, é compreensão, é como produzir aquele momento. Então, são coisas mesmo que você precisa ficar muito focada. Deusileia, quer falar novamente? Sim, isso até acontece comigo também, quando eu percebo que eu não estou conseguindo compreender, eu já parece que perdeu o brilho do intérprete, já acabou. E também nessa questão do sinal, né? Às vezes a gente fica preso muito no sinal. Nossa, eu não conheço esse sinal. E todos os detalhes da interpretação parece que perdeu o brilho para você, porque aquele sinal fica o tempo todinho ali. Meu Deus, que sinal é esse? Que sinal é esse? Aí você perde o sentido. E a gente tem que aprender, né, a desenvolver essas técnicas para não ficar só presa naquele sinal. Não é porque que você não conhece esse sinal que a tradução toda vai girar em torno daquele sinal. Às vezes, aquele sinal só está ali como efeito, mas não é aquilo que o surdo quer dizer. Porque, como a gente viu naquele vídeo de indignação e tudo, ele estava repetindo vários sinais, mas isso não quer dizer que aquele sinal estava muito adequado para aquela situação. Não precisaria, por exemplo, na primeira vez ele falou verdade, né? Ele até falou, o Luiz vai ferrar, antes ele botou verdade, né? Então, não precisaria botar isso aqui. Então, às vezes a gente fica muito preso no sinal e a gente perde todo o detalhe da situação. É um Certo. Sobre articulação e pontuação, gente, alguma coisa a colocar? Ou vocês conseguiram, dentro do que ela falou, conseguiram ouvir, entender, conseguiram ouvir, perceber as pausas? Tranquilo? Eu vou passar então para a próxima, tá bom? Para a gente continuar. Tá bom. Eu vou desligar o meu. Obrigada. Então, vamos lá para a próxima pessoa, que é a Castro. Tá certo? Vamos lá. Olá. Vou fazer um bolo de pote. Vou botar todos os ingredientes: açúcar, doce, leite. Vou misturar. Quebrar o ovo, os ovos. Vou mexer. Chocolate, vou mexer. E vai ficar muito gostoso. Vou colocar dentro do fogão. E vou esperar. Esperar, tá, os minutos estão passando. Quase. Vou lá. Tirar. Ai, mas tá cheiroso. Fofo. Tá uma delícia. Tá quente. Ai, tá quente. Vou deixar aqui para esfriar um pouco. Ok, Castro, vamos lá, gente. Uns minutinhos para a gente avaliar rapidinho. Vamos lá. Sobre a entonação.
que vocês puderam, vamos lá, entonação e altura de voz. Vocês conseguiram perceber que foi de acordo ou não? Eu acho que a Castro poderia ter personificado melhor, um pouquinho, assim, a voz. Porque ela tem um jeito, assim, mais de teatro, né, a sinalizante, e aí a voz não estava tão adequada. Tinha hora que ela conseguia alcançar, mas tinha hora que ficava como se ela estivesse falando, né, não numa sinalização de uma história, mas de um discurso. Certo, eu percebi isso também, Cássio, e eu percebi que quando você começou a falar do bolo, o bolo chegando do forno, aí sim você conseguiu fazer essa personificação, de dizer que ele estava gostoso, estava cheiro. Aí a gente viu uma entonação bacana, mas antes não, parece que no início você demorou um pouco para pegar o ritmo. Pegou o ritmo da metade já para o final, entendeu? Então, às vezes, a gente tem uma demora para pegar esse ritmo, certo? Sobre a questão da velocidade, tudo certinho? Alguém conseguiu ver alguma coisa? E sobre a articulação das palavras, alguma dificuldade ou não? Tranquilo? Acho que ela perdeu alguns sinais, né? Ela perdeu alguns termos que foram colocados na história, ela acabou não falando. Não sei se a dificuldade foi na hora de verbalizar, porque a gente está nervoso, e aí a gente deixa um, né? Tipo assim, você omite um e já vai para o próximo. Ou se ela realmente não conseguiu pegar a sinalização, mas ficou faltando algumas informações na fala dela. E sobre a pontuação, gente, alguma coisa a pontuar? Ou não? Foi tranquilo? Foi tranquilo? Só um detalhezinho, Castro, que eu quero te falar é que, assim, a questão da escolha lexical. Se a primeira pessoa falou que foi um bolo de caneca, que não está errado, né? Bolo de caneca, bolinho. Eu penso que nesse caso vocês devem levar o bolo de caneca até o final, porque a gente está falando de uma interpretação única, certo? A não ser que ela tenha fugido demais, que a pessoa tenha falado de um bolo e ela falou de torta. E aí a gente levar o erro até o final, eu não vejo. Não... Mas aí, nesse caso, como principal é o bolo, foi colocado bolo de caneca, eu aconselharia a ir com o mesmo vocabulário até o final, certo? Beleza? Eu percebi bolo de pote. Foi, mas tem bolo de pote que está aparecendo, né? Não ficaria errado. Assim, eu acredito que não sei se tá mais para um bolinho mesmo, porque o bolo de pote eu acho que seria uma outra característica. Mas eu estou falando que, por exemplo, a Adeilma, ela iniciou com o bolo de caneca. Então, nesse caso, vocês levariam o bolo de caneca até o final, certo? Vamos lá. A próxima aqui é a Claudileide. Tudo certo, Claudileide? Vamos lá. É uma dúvida. Porque tá ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Não, é por causa a personagem, no caso, o personagem que vai vir agora, eu tenho que falar o nome do personagem que vai chegar ou eu vou fazer como se... Olha, percebe que nós temos 3 papéis aqui. Nós temos o papel do bolo, né? Nós temos o narrador e nós temos vários personagens que vão entrar. Então, você precisa, sim. Tá? Vamos lá. Tá. Espera aí que eu acho que deu um pulo. Eu acho. Deu um pulão. Por que será que pulou? Terminou no quente. Foi, exatamente. Espera aí, ó. Vem aqui, eu vou deixar passar aí quando der o blackout, você volta, tá?
Na hora tu me avisa. Agora. Ai, tá muito quente, muito quente. Nossa, tá muito quente. O bolo tá muito quente. E se eu comer ele quente, sente dor de barriga, precisa ter cuidado. Tem que esperar o tempo. Vovó e vou esperar o bolo que estava muito quente esfriar um pouquinho, baixar a temperatura. Precisa ter cuidado. O bolo, vovô e vovó comeram. Não, vovó não comeu o bolo. Ok. Vamos lá avaliar a Claudileide, por favor. Vou só Tá botar aqui. parando um pouco. Não, já parou. E aí a gente vai... Peraí, rapidinho. Já, peraí, rapidão. É porque, André, o tempo dela... Peraí. Não, continua, Claudileide. Agora. É isso, produção, é porque às vezes eu me confundo aqui com essa tecnologia. Peraí, rapidão. Deixa eu continuar aqui. Vai. Continua. Depois de um tempo, eu não entendi muito essa parte. Passou o tempo. Tá, eu vou botar só um pouquinho para você aqui. Porque eu que errei. Lá vai. Depois de muito tempo, na rua. Gente, eu tenho 15 minutos. Parou bem aí. Vamos avaliar rapidinho a Claudileide. E aí eu vou pedir somente para uma pessoa falar, tá bom? Dar um resumão, porque senão eu vou ter que abrir outro link. Eu sou muito demorada. Vamos lá. Adeilma, dá uma avaliação sobre a Claudileide, por favor. Eu acho que ela demorou também um pouquinho para pegar, assim, o ritmo, né? E aí faltou um pouco de informação agora nesse final, por essas pausas aí, eu acho que ela acabou perdendo também um pouco, né, a questão do raciocínio, de continuar. E aí faltou algumas informações, tipo que ele saiu rolando na rua e que ele fugiu, e a fala, né, do bolinho de dizer assim, vocês pensam que vão me comer? Vocês não vão, não, eu vou fugir, mais ou menos isso, né, de incorporar o bolinho falando. Ela ficou mais como narrador do que como bolinho. Exatamente. E uma coisa bem interessante, queridos, que embora a gente tenha tido essa falha, teve que voltar, a gente tem que pensar nas interferências externas que a gente vai ter durante uma interpretação. Microfone que falha, alguém que passa na tua frente, alguém que grita, e aí você precisa também lidar com essas questões, viu, Claudileide? Então, tentar focar ao máximo para evitar ao máximo a perda de informação, certo? Sim. Vou passar para o próximo, tá bom? Quem é a próxima é a Daniela, não é isso? Vamos lá, Daniela. Arrase. Lá vai. Então, o coelhinho falou. Que cheiroso. Fofinho. Que delícia. Eu vou comer você. O bolinho respondeu. Antes de você me comer, eu posso falar uma poesia para você? O bolinho começou a declamar a poesia. O
Meu sinal é bolinho. Eu tenho recheio, uma cobertura de chocolate e eu fui feita no forno. Ok. Ai, meu coração tá... Deusileia, avalie, por favor. Muito bom. Sobre a entonação, eu gostei muito. Não, eu tenho 10 minutos. Dá tempo. Calma. Sobre a Vai lá. entonação, eu gostei muito, inclusive, que ela incorporou a questão do coelhinho, né? Ela fez até o som dele cheirando. Isso foi muito bom. Uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, será que vai sair esse som se eu fizesse isso? Mas ficou perfeito essa questão da entonação da voz dela. Só faltou, só para complementar mais, né? Ela, porque como é uma história com um público não tão adulto, né? Poderia usar muito o diminutivo, né? E eu gostei muito, por exemplo, quando o coelho aponta, você é gostosinho. Você, que cheiro! Aí você é gostosinho, você é fofinho. Então, muito no diminutivo. E eu gostei muito também, só da entonação, que deu para marcar os personagens, né? O coelho e o bolinho, em que ela fez um outro tipo de voz pro bolinho. Isso foi muito bom, muito interessante. Sobre a articulação das palavras também, não tem nada que discutir. A altura de voz também, eu não percebi coisas assim, a velocidade. E é isso, sobre pontuações é só no gostosinho, que faltou o diminutivo. Tá ok, vou passar logo para você para eu fazer as considerações no final, tá? Agora é Deusileia. Vamos lá. Arrasa. Foi. Vovô não me comeu. Ah! Vovó não me comeu. Ah! Você, coelhinho, vai me comer? Não, você não vai me comer. Fui! Ufa! O bolinho, ele é esperto. Escapou. Nossa! Mas o bolinho continua a sua jornada, até encontrar quem? O lobo. O lobo. O lobo estava passeando, sentiu o cheiro e disse: você é cheirosinho. Você é fofinho. Você é gostosinho. Desculpa, mas eu vou te devorar. Ok. Castro, por favor, faz aí um resuminho sobre a Deusileia. Você está na sala, Castro? Claudileide, por favor, para a gente não tomar muito tempo. Alguma consideração sobre... Pode falar. Já era saindo. Eu acho que ela foi perfeita, né? A entonação de voz fez aí... Deixa eu ler aqui, peraí. Altura, entonação, pausas. A altura da voz, a altura da voz, de acordo com o personagem. Era o lobo, né? Era o lobo, o lobo, né? Então, ela fez mesmo de acordo com o que se pede, com mais ou menos o que o lobo faria, né? Então, acho que ela interpretou bem essa situação. E aí também o bolo, né? Eu acho que ela foi bem sim. Foi compatível, o ritmo também.
Só acrescentar Não uma faltou coisa informação. pra vocês, principalmente na Deusileia e da Daniela, quando ele fala assim, eu vou declamar uma poesia, talvez poderia também colocar uma outra voz. E quando ele fala isso aqui, pode ser o meu sinal, mas pode ser também eu sou. Eu sou um bolinho bem gostosinho, bem fofinho, que saí do forno. O vovô queria me comer, não conseguiu. A vovó. E aí você pode também colocar uma outra entonação dentro do gênero poesia, que está dentro de um gênero que é história, que é fábula, entenderam? Então a gente também pode brincar, considerando que a gente percebe que é um público que não é. O alvo dela não seria um público adulto, né? Então você pode, assim como vocês colocaram o cheiro, a voz, o rugido do lobo, a gente também pode pensar como um bolinho vai declamar uma poesia. Então seria também mais uma informação para a gente acrescentar. Beleza, queridas? Gostaram da nossa atividade de hoje? Eu quero agradecer imensamente vocês, o nosso trabalho, né? Saber que a gente chegou até aqui, saber também que a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos, tá certo? E vou finalizar com uma foto, não sei quantas ainda estão, mas por favor, quem tiver, nós temos 6 minutinhos. Por favor, abram as câmeras. Vamos lá, vou tirar a foto. Isso. É a hora da verdade. Só vai ganhar nota quem abrir sua câmera. Exatamente. Obrigada, Cássia, por abrir a câmera. Vamos lá, Cláudia Leite, consegue? Ela não tá ligando, não sei o que aconteceu. Tudo Tá bem. ligada aí, tá? Não, Andréia, minha câmera tá aparecendo. Diga, querida. Mas já voltei. Tudo bem. Vamos tirar a foto, então. 1, 2, 3 Não tá e... funcionando. Gente, obrigada. A gente se vê aí nas bancas do TCM, tá bom? Tchau, tchau.